Fala aí, pessoal, Laco aqui mais uma vez com vocês. Mais um videozinho. Vamos falar aqui sobre fluência no inglês, né? Então muita gente me perguntou: Laco, tem que ser fluente no inglês para ser policial aí? Qual o nível de inglês necessário para ser policial aí? Então, pessoal, essa é uma pergunta que na verdade eu não achei que seria uma pergunta, né? Que eu achei que fosse uma coisa óbvia, mas sim, tem que ser fluente em inglês. Então eu só vou fazer esse vídeo para clarificar aqui para vocês essa questão, né? Então, pessoal, aqui nos Estados Unidos não tem uma língua oficial, né? Não sei se vocês sabiam disso. Não existe uma língua oficial. Porém, né, a língua falada aqui no país é o inglês e o espanhol também, né? Em algumas partes, o espanhol é até mais falado que o inglês, em algumas comunidades. Tem o inglês e tem o espanhol. Porém, todos os documentos oficiais aqui que nós policiais escrevemos são em inglês. A gente não escreve nenhum em espanhol. A gente até usa alguns formulários em espanhol, alguma papelada em espanhol para pessoas que não falam inglês, né? Alguns imigrantes que não falam inglês e que eles têm que entender o que eles estão assinando. Então a gente tem a papelada em espanhol também. Porém, tudo que a gente escreve, documentos oficiais que vai para o juiz, para o promotor, é em inglês. Então, qual que é o nível de fluência que a pessoa tem que ter para ser policial aqui? Eu diria, pessoal, que você tem que estar num nível excelente, né? Então, vamos dizer que a pessoa já está morando aqui há um tempo e ela consegue expressar tudo que ela quer, né, em inglês, e consegue ser entendida e consegue entender o que as pessoas estão falando, beleza? E também a pessoa tem que saber escrever bem em inglês, porque todos os nossos reports, né, que são tipo os boletins de ocorrência, toda a documentação que vai para o juiz é tudo em inglês formal, né, e não pode ter erros. Se tiver erros, cara, aliás, acho que a pessoa nem conseguiria entrar se não souber escrever em inglês. Então tem que estar no nível muito bom. Porém, tem uma coisinha que varia, que é o seguinte: dependendo das suas qualificações, essa fluência aí pode variar para cima ou para baixo, né? O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo no meu caso. Quando eu estava aplicando o meu inglês... inglês é foda. O meu inglês não estava num nível muito bom. Aliás, estava num nível muito bom, mas não estava no nível que eu queria que estivesse, né? Não estava num nível 100% fluente, igual um americano fala. Estava num nível que eu conseguia me expressar, conseguia ser entendido, conseguia entender se eu estavam falando, conseguia escrever. Porém, muitas vezes eu ainda tinha que... Por exemplo, eu estava falando uma frase, eu esqueci uma palavra, eu tinha que pensar em uma outra palavra. Então não estava ainda 100% natural. E eu acho que até hoje ainda não está 100% natural. Porém, estava num nível decente ainda, né? Que eu conseguia escrever, falar, tudo isso. Porém, com as minhas qualificações, né? Tendo sido policial no Brasil, sendo que a polícia no Brasil é militar, então eles gostam também de quem era militar. Tendo visto também que eu falo, né, um espanhol intermediário para talvez avançado. E essas coisas ajudaram muito. Então acho que essa coisa varia, a fluência varia de acordo com as suas qualificações. Se eu, por exemplo, não tivesse sido policial no Brasil e não falasse o espanhol, e eu estivesse aplicando, vamos dizer que eu conseguisse de algum jeito aplicar, né? Eu acho que eles não teriam me contratado, porque meu inglês não estaria no nível bom. Não sei se dá pra entender o que eu tô falando. Então isso daí varia um pouco. Quanto mais qualificações você tiver, eles podem diminuir um pouco o que eles vão querer de você, entendeu? Então se você tiver, não tiver nenhuma qualificação importante pra eles, né? Se você nunca foi policial, nunca foi militar, não fala uma outra língua, né, sem ser o inglês, não tem conhecimento do sistema de justiça criminal daqui, alguma coisa, se você não tiver essas qualificações, o seu inglês tem que estar num nível melhor ainda, mais perfeito possível. Porque pensa o seguinte: se eles vão contratar entre um americano e você, vamos dizer que vocês têm as mesmas qualificações, né, de educação, de emprego, porém o seu inglês está pior, eles vão contratar um americano, né? Então nós imigrantes, a gente tem que ser melhor ainda em mais coisas do que o americano, porque o americano já conhece as leis daqui, já conhece tudo aqui. Então a gente tem que ter mais qualificações. Então essa coisa é que varia, tá? Mas sim, você tem que falar inglês fluente, você tem que saber explicar. Você tem que saber explicar as coisas em inglês, você tem que saber formular frases, escrever textos, né? Tem que interpretar e ler textos oficiais, né? Interpretar a lei, saber interpretar uma lei.
E assim como no Brasil, pessoal, a lei aqui, né, não é uma linguagem fácil de entender, né? No Brasil, para quem já... Então, no Brasil, para quem já estudou direito, né, sabe que a linguagem da lei não é uma linguagem fácil, simples de entender. E aqui é a mesma coisa, cara, a linguagem não é fácil, então a pessoa tem que conseguir interpretar, ler, falar, ser entendido, entender, saber explicar as coisas, né? Então isso é o que varia, beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que tenha ficado claro aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, comenta, deixa sua sugestão, se você não gostou, deixa o seu dislike aí, e tamo junto, vamos continuar aí, é nóis, falou!